Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal do Primos Info, eu sou o Edinaldo e na aula de hoje a gente vai aprender aí a utilizar o gráfico CFD, né? E também a gente vai aprender qual é o propósito desse CFD dentro aí da gestão de projetos, tá pessoal? Então, primeiramente, quem é responsável por visualizar esses números aí e interpretar esse gráfico, tá? Dentro de equipes ágeis aí, vamos colocar que o PO ou o próprio Scrum Master, ele tem aí esse papel de entender esses números, né, e divulgar aí esses números para a gestão, né, do projeto. Então, é muito importante aí o entendimento correto desses números para passar esses números adiante, né, pessoal? Então, eu vou falar aqui um pouquinho de algumas perguntas, né? Quando a gente aplica o CFD, a gente tem que entender algumas perguntas, né? Então, a curva de itens adicionado ao processo tem aumentado? Então, vamos imaginar aqui, ó, que nessa linha azul aqui é o IP, tá? Para quem aí acompanha o nosso canal, a gente vem explicando aí sobre gestão de projeto, né? Então, o IP aqui é a entrada do item no nosso processo, né? E a gente tem que ficar de olho, né? Então, a gente tem que acompanhar e monitorar. A curva de itens finalizados tem crescido? Então, aqui vamos imaginar que aqui entrou 20 e a gente só entregou ou entregou 5, complica, né? Então, a ideia é que você tenha aí isso bem nivelado, né? Para que você não tenha, para você não corra risco aí de não entregar o seu projeto. Os itens do item, diferença entre finalizados e iniciados, tem crescido? Então, a gente pegando aqui nosso entendimento aqui da planilha, se a gente pegar que a gente entregou, vamos supor que a gente pegou 14 aqui na entrada, entregou 2, tem crescido, né? Vamos imaginar que era 12, foi para 14 e a gente entregou 2 só. No mínimo a gente garantiu que ficou no 12, né? Então, isso a gente tem que ficar sempre de olho, né, pessoal? Para a gente manter a correta gestão do fluxo. Então, é sempre importante ficar olhando aí a entrada e a saída dos itens, né? Aqui a gente falou, né? Existe alguma etapa do processo que está acumulando itens? Então, vamos imaginar que você está lá no fluxo de trabalho e aqui a gente está simulando um fluxo de desenvolvimento de software, onde a gente tem aqui 4 funcionalidades, né? Mas se eu tivesse 10, olha só o que aconteceria. Então, em progresso, eu tenho 10 funcionalidades. Vamos imaginar que a capacidade do time aqui, ó, nessa fase, é de 5. Então você está com um gargalo aí, né, pessoal? Você tem que. Esses pontos é que você tem que analisar no dia a dia. A capacidade é sempre importante manter o nivelamento e você ter, não, vamos colocar, não criar estoque, né? Vamos deixar somente o que é para trabalho. Então é 3, a capacidade do time é 3 aqui nesse processo. Então a gente vai trabalhar com esse número, ok? Ah, então, a gente falou aqui sobre o propósito, né, do gráfico. Mexemos aqui em alguns dados do gráfico e que sensibilizou no gráfico, né? Agora a gente vai entender alguns conceitos, tá? Que é muito importante no dia a dia. Então a gente vai falar aqui de throughput, tá? O que é esse throughput? O throughput é a quantidade de itens entregues, né? Então aqui nesse exemplo a gente entregou 117. E aqui a gente está dividindo pelo número de dados, né? Aqui eu calculei o número das iterações. Então aqui temos as sprints, né? Para quem acompanha nossos treinamentos de Scrum e também aí nossas dicas de Scrum, a gente já passou isso, né? Então aqui nós temos 10 iterações, temos as datas. Aqui pegamos aqui, então dividimos aqui o IP, né? Por número de iterações. Ah, mas da onde vem esse WIP? O WIP, a gente está pegando o WIP acumulado. Então aqui tem um cálculo, tá? Então ele pega a soma disso daqui, né? Como eu disse, as
os dados das 10 linhas aqui, ó, 10 iterações, e aí eu divido, né, pelo número de iterações aqui, ó, e aí eu chego nesse valor de 28,7. Então, esse throughput aqui, com isso eu chego ao valor do meu throughput médio, ok? Temos aqui também o lead time, que é o tempo que eu gasto para entregar as demandas, né? Então aqui no lead time eu pego o IP, esse cara aqui, e divido pelo throughput. Feito isso, eu chego a um valor de 2,45 aqui no nosso questão. Isso significa que a gente leva 2,45 dias para entregar um grupo de demandas. Bom, eu costumo colocar aqui também nos projetos, né, o progresso real, o ideal por semana, o término do escopo. Então vamos imaginar que você está 90% aqui, né? Vamos imaginar que aqui é 110%. Então você está ainda 10% do escopo, né? Ou seja, do total do escopo. Aqui no caso está zerado, porque a gente já atendeu, né, o nosso limite. Bom, pessoal, então aqui eu queria dar um overview para vocês, primeiramente, né, de como que a gente confeccionou aqui o nosso gráfico, tá? Explicar um pouquinho também sobre a questão para quem usa esse gráfico, né? E você tem aqui os tipos de gráfico aqui que você pode também aí, histograma, você pode manipular alguns gráficos diferentes também. Mas o ideal aqui é que você entenda o conceito, tá, pessoal? E é isso que a gente vem aí buscando, que vocês entendam o conceito desse gráfico, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Se inscreva no canal, deixe um joinha e até a próxima.